poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começamos agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, já agradecendo a sua participação, a audiência. As perguntas que chegam até nós são muito interessantes e a gente faz todo o possível para atender a estas questões, tá bom? Eu sou Natsa Matias, apresentando mais uma edição deste programa, e comigo o pastor Augustus Nicodemos. Querido ouvinte, a nossa saudação e a nossa oração para que esse programa seja uma bênção na sua vida. Tiago capítulo 5, versículo 14, registra: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Está registrado por Tiago no capítulo 5, versículo 14. Portanto, esse é o tema do programa de hoje, que constantemente a gente observa nas mídias sociais essa questão sendo perguntada, às vezes até mesmo debaixo dos comentários de determinados programas, também no WhatsApp, e a gente quer então trazer este tema para o programa de hoje: unção com óleo. Pastor Augustus, então, esse é o tema que está sobre a mesa, pelo menos aqui no estúdio, né? Isso é uma questão que essa questão tem sido levantada aí nas redes sociais e muitos dos nossos ouvintes têm também perguntado a respeito disso, né? Então, bom, está aí registrado nas Escrituras essa questão da unção com óleo, mas vamos então aprofundar um pouquinho se, enfim, a unção com óleo é bíblica, né? E o que é que a igreja presbiteriana, a posição reformada, digamos assim, pensa sobre essa questão? A unção com óleo é muito antiga, não é? Ela foi instituída no Antigo Testamento entre o povo de Israel em algumas circunstâncias especiais. Ela era usada para a consagração dos reis, para a consagração de juízes. Há vários exemplos disso, né, no Antigo Testamento. O exemplo mais conhecido é quando o profeta Samuel toma um chifre de carneiro cheio de óleo e derrama sobre Davi, consagrando-o como rei de Israel. Além disso, o óleo também era usado para ser aspergido em alguns dos móveis e utensílios do templo do Antigo Testamento, como sinal da consagração daqueles objetos para Deus, né, para o uso sagrado. A ideia por detrás é a simbologia do óleo sendo aspergido. O óleo, ele parece simbolizar a ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento. E, portanto, ungir alguma coisa ou alguma pessoa com óleo no Antigo Testamento significava separar aquela pessoa para o serviço de Deus. No Novo Testamento, nós encontramos apenas duas passagens que falam a respeito da unção com óleo. A primeira delas é quando Jesus manda os 70 em missão para pregar o Evangelho, e diz que à medida que eles iam, curavam muitos doentes. Aliás, não foram os 70 não, foi o primeiro grupo, dos 12. Sim. E diz que à medida que eles iam pregando o Evangelho, curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. E a segunda passagem é essa que você leu aí, que está na carta de Tiago, essa recomendação com respeito à unção com óleo de doentes, não é? A interpretação que eu entendo é a mais correta do assunto é que no Novo Testamento a imposição de mãos substitui a unção com óleo no Antigo Testamento quando se refere à consagração de uma pessoa para o serviço de Deus. Eu explico. Nas cartas de Paulo, particularmente, e também no livro de Atos, a imposição de mãos era usada para separar pessoas para o serviço de Deus, especialmente para o exercício do presbiterato. Nós lemos isso lá em Atos capítulo 14, que os presbíteros foram eleitos por escolha da igreja e em seguida houve imposição de mãos para a separação deles. Em Atos capítulo 6, quando nós lemos sobre a escolha dos diáconos, os apóstolos impõem as mãos sobre eles, separando-os para esse ofício. E na primeira carta de Timóteo, o apóstolo Paulo se refere à ocasião em que Timóteo foi consagrado pela imposição de mãos do presbitério. E nessa mesma carta, o apóstolo Paulo diz que
Timóteo, não imponha as mãos precipitadamente sobre alguém, ou seja, não consagre uma pessoa de maneira precipitada para o serviço de Deus. Então, no Novo Testamento, não se unge mais pessoas para consagrá-las a nenhum dos ofícios, presbítero, pastor, diácono, evangelista, nada. Tudo isso foi substituído pela imposição de mãos. Com relação aos doentes, nós entendemos que o que vale para nós é o que está escrito lá em Tiago. Se você prestar bem atenção no que Tiago está descrevendo ali, você vai ver que não serve de base nenhuma para essa prática que existe hoje em muitas igrejas de ungir pessoas durante o culto, de ungir objetos, de consagrar pessoas através da unção com óleo e muito menos para a prática da Igreja Católica da extrema unção, que é exatamente uma interpretação errada da carta de Tiago, né? Particularmente essa passagem. Presta atenção na passagem. Tiago está dizendo ali, se alguém está doente, chame os presbíteros. Então, em primeiro lugar, a iniciativa é do doente. Tá? A iniciativa é do doente. A pessoa está doente, ela está fraca. Aliás, a palavra para doente no grego ali é fraco. Não é? A pessoa está tão fraca que ela não pode sair, ela não pode andar. Então, a doentada, ela chama os presbíteros da igreja. Não é uma pessoa só, mas aqueles líderes que são eleitos pela igreja para governar a comunidade. Eles são chamados para ir lá, não é? E está dizendo lá que eles devem ungir o doente com óleo, tá certo? Pedindo a Deus a cura deles. E diz que a oração da fé salvará o enfermo. Ora, o que vai, é claro pelo texto, primeiro que a iniciativa é do doente, segundo que esse episódio acontece na casa dele, isso aí não está acontecendo no culto público. Sim. Terceiro, que o que vai levantar o doente é a oração da fé e, obviamente, a unção com óleo é apenas simbólica da ação curadora do Espírito Santo. Não é o óleo intrinsecamente o poder em si. De jeito nenhum. Mas é assim que as pessoas pensam. É assim, mas está errado. É simbólico. Ele diz claramente, a oração da fé levantará o doente. Não é a unção com óleo vai levantar o doente, mas a oração da fé. Inclusive que ora pelo óleo, ora para consagrar aquele óleo. Não tem a menor fundamentação bíblica isso aí. E veja mais, se você continuar a ler o texto, diz assim, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E Tiago diz, orai uns pelos outros para serdes curados, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O que nos leva à conclusão que o que Tiago está descrevendo é o seguinte, a pessoa está doente, tão doente que ela não pode sair de casa, ela chama os presbíteros, pastores da igreja, até sua casa. Eles ouvem a confissão da pessoa, a pessoa confessa os seus pecados. É uma ocasião para a pessoa colocar em ordem a sua vida, porque pode ser que sua doença seja resultado de alguma ação disciplinadora de Deus por algum erro ou pecado que aquela pessoa cometeu. Mas essa confissão não tem nada a ver com aquela confissão auricular. De jeito nenhum. Isso aí é na casa da pessoa aos presbíteros, não é? Então, os pecados são confessados e, se confessados, nós temos a promessa de que eles são perdoados e, então, os presbíteros oram por ele e, se algum dos presbíteros oferecer a oração da fé, aquela pessoa vai ser curada, não é? E a unção com óleo é um símbolo dessa ação curadora, restauradora e perdoadora do Espírito de Deus. Eu acredito que como símbolo pode acontecer ou não, porque ela não é, a unção com óleo, ela não é essencial para aquele momento que acontece na casa da pessoa que está enferma. O foco ali é, na verdade, a confissão do doente, o perdão de pecados e a oração dos presbíteros em favor dele. Você perguntou a respeito da posição da reformada, da IPB, não é? Porque a igreja ela deliberou no último. Ela tem uma decisão a Uhum. respeito disso. A igreja presbiteriana, então, com base nisso, ela proíbe que os seus pastores e presbíteros unjam pessoas ou objetos com óleo durante cultos de qualquer natureza. É proibido na IPB a unção com óleo nessas situações, não é? No culto público, isso aí o pastor não pode fazer. Ele não pode ungir pessoas. Quem quer ser ungido vem à frente, não é? E aplica óleo para a pessoa. Não pode ungir casa, objeto, aliança, nada. Tem gente Nada, pra ungir aliança. Isso aí é proibido por decisão do Supremo normal, Conselho. a pessoa pedir para ungir aliança, viu? A única exceção, Nathan, é o caso de Tiago. Se houver
Nessas condições, um membro da igreja que convide os presbíteros que vão lá para ouvir a confissão dele, orar por ele e, eventualmente, a administração do óleo. Mas veja que até essa exceção na decisão da IPB fica a discrição dos pastores e dos presbíteros. Não é obrigado. É se os pastores e presbíteros entenderem que podem fazer isso. E diz ainda que eles têm que se certificar de que o enfermo não atribui poderes miraculosos ao óleo para que não gere superstição e misticismo. Então é mais ou menos assim, o doente chama, vamos supor, o doente chama você e eu, nós vamos lá, Tá bom. tá certo? E ele diz, eu gostaria de ser ungido com óleo. E então a gente pergunta, o que é que isso significa para você? E se a pessoa disser não, porque o óleo foi consagrado e o óleo vai me curar e tudo mais, então nós não devíamos fazer, tá certo? Porque ele tem a compreensão errada. Poder no óleo, né? Na questão Poder do no óleo. Então, a decisão foi em cima dessa passagem de Tiago, capítulo 5, porque não tem como fugir do peso da passagem, não é? Como é que a gente se livra, entre aspas, dessa passagem? Dizendo que aquilo ali é medicinal, algumas pessoas acham que é simplesmente um uso medicinal do óleo. Mas se é medicinal, por que os presbíteros, por que a oração, por que confissão, por que perdão de pecados, né? Então é algo religioso que está em jogo aqui, não é? E alguns outros acham também que isso tinha a ver com o período apostólico. Mas não são apóstolos que estão indo lá, são presbíteros, não é? Da igreja. São presbíteros da igreja. Então eu acho que se a gente for levar em consideração o que Tiago está dizendo, os controles que são colocados ali, isso pode ser feito sem misticismo, sem qualquer dificuldade. Mas unção com óleo nas igrejas da IPB, isso está proibido pelo Supremo Concílio. O pastor presbiteriano não pode ungir ninguém durante os cultos, nem coisas e nem objetos. Então é o seguinte, no culto não, porque acaba tirando o foco da adoração a Deus e acaba levando para um objeto, para um elemento qualquer ali do culto. Não faz parte do culto a Deus unção com óleo. Em casa, a juízo do pastor, do presbítero, uma vez que ele esteja certo de que o doente, o enfermo, o fraco, o débil, na questão, como disse a palavra, né, não atribua poder ao óleo. Miraculoso ao óleo, né? Gerando misticismo. Essa é a decisão. Ok, então tá aí. Para você que tinha curiosidade sobre essa questão a respeito da Igreja Presbiteriana do Brasil, essa foi a decisão baseada no texto bíblico que foi colocado e assim esperamos que você esteja bem satisfeito com a resposta que foi dada. Nós agradecemos a sua audiência, pastor. Querido ouvinte, se você estiver doente, peça a Deus que lhe cure, peça a Deus que Ele lhe restaure, mas também lembre que tem coisas melhor do que ser curado. Como o apóstolo Paulo disse, que ele aprendeu a viver com espinho na carne. A tua graça me basta. Mais do que cura, a graça de Deus é importante para a nossa vida. Amém e amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário